Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Vamos acordar. Bom dia, Pro. Vocês me desculpem o atraso, mas meu marido não estava bem, então tive que esperar ajudar ele para que ele foi no hospital agora. Então, só um pouquinho que a gente já começa, tá? Vou acender uma luz que está meio escura aqui em casa. Vamos lá, my people, vamos começar. Essa sexta-feira melhorou, né? Minha cara estava apagada. Vamos para o livro para apostila, né? De produção de textos, ok? Página 2 da apostila. Ai, gente, um negócio aqui. Preguiça. O negócio que eu tô hoje se chama preguiça. Alguém me avisa quando for 8h15, por favor, que eu vou fazer a chamada às 8h15. Bom, vou compartilhar aqui com vocês a apostila. No caso, já deveria estar carregando, mas o positivo ultimamente está super rápido, sabe? Nossa, eu tô com uma música do Racionais na minha cabeça, gente. Que não sai. Que coisa chata isso. Peraí que eu abri errado. Assim mesmo. Ormonde, deixa eu falar com você. Ontem eu tive que colocar falta porque tava com a câmera bloqueada, viu? Eu chamei acho que 4, não foi, gente? Chamei mais de 2, 3 vezes você para desbloquear a câmera, pedi no contato individual aqui, ó, pedi para ativar a câmera e como não teve resposta, orientação, tá? Ficou com falta Não, ontem, tá sabe o bom? que aconteceu? Ah, Sabe o que aconteceu? Eu meio que peraí, deixa eu dormi. aumentar o volume aqui. É o quê? Eu meio que dormi. Então, cuidado com isso. Senta. Hoje eu não tô. Eu tô no meu sofazinho ainda, que é o lugar mais confortável agora que eu tenho, né? Pra dar aula. Mas tenta ficar numa posição que não seja tão confortável para você dormir. Tá Porque bom, Sora. às vezes fica cansativo mesmo. Eu tenho consciência disso. Então vamos lá. Se eu não me engano, era para lição de casa isso aqui, não era, gente? Eu tô errada. Era lição de casa, né? Então eu vou fazer só uns briefings, ok? Para a gente poder ser mais objetivo possível e chegar ao máximo que a gente conseguir na apostila de produção. Então, o manifesto é aquele texto que é escrito e assinado por muitas pessoas, que tem um cunho aí social e político, né? Normalmente reivindicando um direito
de todos. O texto que nós vimos na apostila didática falava sobre esportes, né? Que todos deveriam ter direito a fazer, executar, sei lá, os esportes, e até eram assinados por várias pessoas. Então, aqui eu vou ter um texto em defesa, um manifesto em defesa da civilização. Tem muita coisa, mas eu gostaria que vocês destacassem alguns trechos comigo, tá bom? Na página de número 3, destaquem aí. A massa crescente de excluídos não é um fenômeno apenas europeu. O mesmo acontece nos Estados Unidos. Ali, mais do que outros países, a taxa de desemprego torna isoladamente não sintetizada, mas a real situação do mercado de trabalho. A grande maioria daqueles que hoje estão empregados ocupam postos de trabalhos precários em tempo parcial. Concentrados no setor de serviço, grande parte dos postos mais qualificados e de melhor remuneração da indústria de transformação foram destruídos pela concorrência chinesa. Está no segundo parágrafo da página 3. Pode destacar no próximo parágrafo só o comecinho. Nesse cenário, a classe média vem sendo espremida, a mobilidade social é para baixo, o mercado de trabalho vai ficando cada vez mais polarizado no país das oportunidades. Nesse mesmo trecho, separem aí o Welfare State, ao invés de espalhar pelo planeta um encampado às tradicionais hortas de excluídos, encolhe, aumentando a quantidade de deserdados. No próximo parágrafo, o exponencial aumento da produtividade de produção industrial é acompanhado pela constante redução da necessidade de trabalhadores diretos. Uma vez excluídos, reincorporam-se aqueles que o conseguem como serviçais baratos dentro de um circuito de renda comandado pelos detentores do maior poder de riqueza. Não. No terceiro parágrafo aí da próxima página, um bem-estar que marcou os conhecidos anos dourados do capitalismo, a dolorosa experiência de duas grandes guerras, taranã, taranã, taranã. Vai até aqui, ó, bem-estar social. Vou ler tudo para vocês. Vai de um bem-estar que marcou os conhecidos anos dourados do capitalismo, a dolorosa experiência de duas grandes guerras e da depressão pós-29, nos ensinou que deveríamos limitar e controlar as livres forças do mercado. Os grilhões colocados pela sociedade na economia explicam quase 30 anos de pleno emprego, aumentado de salários e lucros e principalmente a consolidação e a expansão do chamado estado de bem-estar social. De novo lá, eu acho que é welfare state, não pode ser interpretado como uma mera reforma do capitalismo, mas sim uma grande transformação econômica, social e política. Que coisa chata esse negócio aqui. Tá bom, sai daqui. Nananã. No próximo parágrafo, o comecinho, a civilização precisa ser defendida. As promessas da modernidade ainda não foram entregues. A autonomia do indivíduo significa a liberdade de se auto-realizar. Isso mesmo. Beleza. O finalzinho vai trazer a questão de selvageria aí ao longo dos últimos 200 anos de história do capitalismo. O homem controlou a natureza e criou um nível de riqueza capaz de garantir a sobrevivência e bem-estar de toda a população do planeta. Isso não pode ficar restrito para uma infinita parte. Não precisa.
Ah, só o finalzinho aqui, ó. A liberdade só é possível com igualdade respeito ao outro. É preciso colocar novamente em movimento as engrenagens da civilização. Então, o nosso tema lá é Manifesto em Defesa da Civilização, né, dessa evolução social, tentando uma igualdade aí, né, social e tudo mais. Pode deitar, Chuvisco. Gente, meu cachorro tá aqui comigo dando aula hoje. Hoje ele está participativo. Hoje não tem o guarda-costa dele, que é o pai dele, né? Então, vamos lá. Nicole, lê a 1 para mim, por favor. Em grupos, leiam e comentem manifesto em defesa da civilização, produzido por um coletivo de economistas. Em seguida, resuma as ideias principais do texto. Sim, no texto. Professora, Oi, já é Rafa. 8h15. Obrigada, vou fazer a chamada agora. Bom, a Anitta não veio de novo. Guarize também não tá. Mendonça, Isadora tá aí, Lívia não tá. Maria Clara também não está. Sofia. Tiago. Beleza, obrigada. Rafa. Então, o texto, ele fala o quê? O Manifesto da Civilização. Se é um texto escrito por economistas, eles querem, e a gente viu lá do capitalismo, da Revolução de 29, do controle social. Qual é a ideia principal desse texto, Nicole? É a preocupação do quê? Qual é a preocupação por conta da pandemia, gente? O que aconteceu? Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Peraí, Pro, como assim? Em que sentido? O que a pandemia fez com as pessoas que estavam empregadas? Com muitos estabelecimentos. Fechou e acabou desenvolvendo desempregos. Muito bem. Então, se a gente trouxer para a realidade do manifesto, é justamente isso: é o medo em relação à economia, né, ao desenvolvimento econômico, né, para que todos tenham uma sociedade mais igualitária. Então, resumidamente. Eita, deu eco, hein? Vou botar você, Anitta, tá dando eco, tá? Ai, senhora, desculpa. Imagina. Então, assim, dentro do contexto, vocês coloquem aí que é o perfil dos economistas em relação à preocupação econômica, né? Esse desenvolvimento do capitalismo aí, um capitalismo mais igualitário, que aí não seria capitalismo, seria socialismo, o nome, no caso, né? É igualdade. Carol, lê para mim aqui esse trechinho em azul. Um manifesto expressa de forma direta e clara as intenções de uma pessoa ou de um grupo em determinada situação. Eu não achei tão claro assim, mas já que ele está falando que é claro, tudo bem, né, gente? Cada um tem um ponto de vista. Vamos lá, 2. Pode ler, Carol, a 2. Pode ler a 2, cara. Em sua opinião, o Manifesto de Defesa da Civilização é um bom título para o manifesto? Justifica essa resposta compartilhando com os colegas. Quando eu falo em civilização, pensa assim, pessoas civilizadas, né? São pessoas, normalmente, deveriam ser pessoas que têm educação, que têm um contexto social e econômico parecido, que têm habitação, né? São pessoas civilizadas. Por que as pessoas que ficam em situação de rua, nós falamos que elas perdem o senso de civilidade? Muitas vezes, lembra do Wilson lá viajando como que chama? Viajando não, né? Perdido na ilha lá. Lembra do Wilson? Não é o Wilson, o Wilson é a bolinha dele, né? Esqueci o. Ai, gente, eu esqueci o nome. O Náufrago. Tom Hanks, O Tom olha. Hanks, obrigada. Quando o Tom Hanks fica muito tempo sem contato com outra pessoa, ele perde a noção de civilidade, ele perde a noção do que é ter carinho, do que é ter amor, e isso demora para ser construído. Então, quando eu falo em manifesto em defesa da civilização, de uma civilização mais consciente, com condições sociais e econômicas parecidas, é um bom título, Carol? Se não for um bom título, você pode sugerir outro. Não tem problema. Eu acho que pode sim, Sora. Pode o quê?
Não sei, a resposta é sua, não é minha. Tô perguntando. A pergunta é pessoal, ó, em sua opinião. Eu não Vamos, sei, Carol, tá de bugada? verdade. Aham, Vamos, o que vocês tô. acham aí? Alguém me dá uma opinião em relação ao título. Vamos, gente. Eu tenho 2 aulas aqui hoje. Professor, eu coloquei que, na minha opinião, é um bom título. Mas, se pensar desse lado que você falou da civilização, eu acho que poderia colocar manifesto em defesa da população, que daí envolveria todo mundo. Sim, e traz para uma condição um pouco mais próxima, né, da gente, é isso, né? Concordo. É um bom título, sim. Talvez eles tenham colocado civilização por ter sido escrito, desculpa, por economistas, mas em linhas gerais é um bom título, e eu concordo com você. Talvez colocasse assim, manifesto pelos direitos da igualdade da população, ficaria um pouco mais claro, né? Não tão rebuscado, assim, muito chique. Vamos lá. 3. Rafa, lê a 3 para mim, por favor. Ah, não, a Isadora já deu a resposta. Disfarce. Ela falou atribua outro título ao manifesto lido. Então, ela falou que poderia ser Manifesto em Defesa da População ou Manifesto em Defesa aos Direitos Econômicos da População. Mas você pode ler, Rafa, o quadradinho aqui, depois a gente faz a 4 juntos, tá? Tá bom, pode ler agora ou espera um pouco? Pode. O manifesto é um gênero textual com características específicas que possibilitam sua identificação já na primeira leitura. O título é uma delas, no qual, em geral, utilizam-se palavras que resumem a problemática trabalhada no texto. 4. Releia as seguintes passagens e responda as questões propostas. 1. Vivemos hoje um período de profunda regressão social nos países ditos desenvolvidos. A crise atual apenas explícita a regressão e a torna mais dramática. Os exemplos multiplicam-se. 2. A liberdade só é possível com igualdade e respeito ao outro. É preciso colocar novamente em movimento as engrenagens da civilização. A. Discorra sobre as ideias contidas no primeiro trecho. Em seguida, compare sua explicação com a de um colega ilustrando-a com um exemplo. Não vamos fazer a comparação, mas quais são as principais ideias que tem na primeira abordagem ali, Rafa? Que eles regressam muito como que é a palavra? Eles vão regressando o social, a parte social das pessoas. Eles não vão desenvolvendo essa parte. Eles só vão Mas meio que aí cortando. você está falando de assistencialismo. O que você quer dizer com isso? Porque ele fala que eles vivem hoje um período de muita regressão social nos países que eles dizem ser desenvolvidos. Eles não, assim, eles se dizem desenvolvidos, mas eles vão regressando essa parte social deles. Tá, vou dar um exemplo, então, e aí você fala se está dentro do contexto que você explicou, porque a gente precisa traduzir em palavras mais concretas. O Brasil é um dos países que mais tem uma população carente, né? Que se diz, às vezes, desenvolvido, mas tem muita população carente. Muitas delas não têm nem tratamento de esgoto. Então, a sua regressão social seria isso, essa falta de moradia, essa ausência de assistência social e econômica, é isso? Sim, é que eu digo que nem os países, eles dão aquele rótulo de desenvolvido, mas dão aquela maquiada nas questões sociais que tem no país. Gente, chegou uma época no Brasil que, para sair do nível extremo de pobreza, na época era a Dilma que estava na presidência, ela deu R$ 2 per capita por cabeça, de pessoas que moravam em regiões de baixíssima condição social. Então, tipo assim, para elas ter o mínimo
de R$ 2 per capita mais do que eles já recebiam. Acho que eram 50 e poucos reais. Dava R$ 58 no total. Tipo, para sair do nível extremo de pobreza, a concepção deles é que se ela tiver R$ 58 por mês, ela consegue se manter. Se você for no mercado, gente, com R$ 58, você não compra 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, açúcar e uma mistura. Você não compra. Então, ai, deixa meu cachorro tá irritado aqui, gente. Então, o que eu falo para vocês? Realmente faz muito sentido. Então, vamos colocar as ideias contidas aí, que essa regressão social é uma ausência de assistência social, né? É uma ausência de cuidado com a população mais pobre. Então, desigualdade, ausência de, como que chama? Tratamento de esgoto e tudo mais. Rafa, pode ler a B. No texto 2, o termo engrenagens foi usado metaforicamente. O que significa nesse contexto? E aí, Rafa, no contexto de a liberdade é possível com igualdade e respeito ao outro, é possível colocar novamente em movimento as engrenagens da civilização. Eu acho que seria mais fazer funcionar, ajustar essa parte da civilização. Muito bem, metaforizar é eu pegar um contexto, é uma figura de linguagem, a metáfora, né? Eu pego um contexto concreto e aplico de forma metaforizada, de forma contada, histórica, enfim, né? De forma história, como se fosse uma história. E o contexto de engrenagem é justamente esse mesmo. É o contexto de fazer funcionar, né? Lá em cima, se começar a funcionar lá em cima, coitado, os de baixo da pirâmide de Maslow com certeza não vão ter problema nenhum. Anitta e Sofia, vocês entraram. A Anitta entrou 8, Oi, Sora. você conectou 8h16. Você estava Uhum. tentando conectar antes? Demorou a conexão? O que aconteceu? Não, Sora, eu que atrasei mesmo. Eu sei que eu vou ficar com presença só na segunda. Isso, a Sofia também, tá? Eu fiz a chamada Tudo bem, Sora. 8h15. Se eu tivesse chegado um minutinho antes, você tinha pego a Tudo presença, bem, Sora. tá bom? Anitta, aproveita que você já tá desmutada, amor. Lê a 5 pra Tá mim. bom. 5. Releia o trecho a seguir, observando a repetição do termo escassez. Diante dessa riqueza, é difícil encontrar razões para explicar a escassez de comida, de transporte, de saúde, de moradia, de segurança, etc. Numa expressão, escassez de bem-estar. Pode ler a pergunta. Tá. Esse recurso, denominado anáfora ou reiteração, garante ao texto uma progressão articulada, integrando suas várias partes em um todo. Retome o texto original e localize outro momento reiterado anafórico, transcrevendo nas linhas a seguir. Então, ele quer falar que tem basicamente assim, ó, diante desse contexto, um trecho lá do texto que tem o mesmo significado, entendeu? Que traga esse mesmo contexto de ideia. Voltem lá no texto para mim e localizem alguma coisa. Vou procurar aqui com vocês. Chuvisco, por favor. Eu acho que a gente até destacou. Alguém sugere algum trecho que tenha a mesma ideia conceitual desse que está destacado? Oh, meu Deus, a gente destacou mesmo. Aqui, ó. Falei que a gente já tinha destacado, que a professora é esperta, ela fez isso antes.
Só um pouquinho antes, tá? Caso contrário, a reação é inevitável, violenta, nananã. A liberdade só é possível com igualdade e respeito ao outro. É preciso colocar novamente em movimento as engrenagens da civilização. Ele justamente traz o mesmo contexto de que é difícil encontrar razão para explicar a escassez de comida, de transporte, numa expressão escassez de bem-estar. A gente só consegue encontrar isso quando tiver o quê? A liberdade de igualdade e respeito. É o mesmo contexto com outras palavras. Tava lá destacado, gente, desculpa. Sabia que eu já tinha feito. Mendonça, lê a 6 para mim. Professora, usando o recurso da reinteração, complete o trecho a seguir. Compartilhe sua criação com um colega. Pode continuar, né? A civilização precisa ser defendida. As promessas de modernidade ainda não foram entregues. A gente só vai completar essa frase. Basicamente é isso, tá, Mendonça? A gente vai completar. A civilização precisa ser defendida. As promessas da modernidade ainda não foram entregues. O que a gente precisa fazer? Qual era o principal objetivo? O que eles queriam? Liberdade do quê? Vamos, Mendonça. Desmuta aí o microfone para a gente fazer a resposta juntas. Mendonça. Então, Nicole, vem fazer comigo, que a Mendonça acha que me engana. Vai. Gente, vocês estão me ouvindo? Desmuta você, Sim, senhora, Nicole, não é para fazer problema com comigo. você, não. Ah, tá. Desmuta o microfone para fazer comigo, Nicole. Vamos? Não, pronto, tava barulho aqui em casa. Então, é a 6, né? Isso. Não. Eu só quero continuar. Ele vai falar assim, ó, a civilização precisa ser defendida. As promessas da modernidade ainda não foram entregues. O que não foi entregue? O que ele queria no final do texto era liberdade para igualdade e respeito. Então a gente só vai conectar uma ideia a outra e ampliar um pouquinho o conhecimento. Vamos lá? Tá. Peraí, eu entendi. O que eu tenho que fazer? Só ampliar a frase. Tá. Ai, Pro, eu não sei. Gente, pelo amor de Deus, é só escrever, pelo amor de Deus. Tô ficando Senhora, desesperada é o último já. parágrafo? Não é o último, é para você usar ele como inspiração. Senhora, eu não estava escutando nada que você estava falando. Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo, Agora gente? eu tô, mas Sim, antes Pro. não. Gente, eu tô falando normal aqui. Eu tava sempre ouvindo, Pro. Acho que. Vamos lá. A civilização precisa ser defendida. As promessas da modernidade ainda não foram entregues. O que não foi entregue, ser humaninhos? Alguém desmuta, A vai, liberdade fala. de igualdade e respeito ao outro. Tá, mas isso é o que tá escrito lá. Eu quero que seja com a Então. palavra de vocês. Liberdade Liberdade do quê, gente? O direito do quê que precisa ter? Gente, pelo amor de Deus. A apostila mais difícil que vocês têm é o CA. Não é de produção de texto. Isso eu garanto para vocês de pé junto. A produção de texto é a mais fácil que tem. No caso, é só escrever. Porque quando a gente não consegue escrever, é porque tá faltando o quê? Ler. Senhora, sei lá, liberdade, empatia ao outro. Não sei. Tá É bom. com as minhas palavras. Tá tipo um texto de primeiro ano, né? Vamos lá, vamos melhorar isso aí. A civilização precisa ser defendida. As promessas da modernidade ainda não foram entregues. Ainda falta liberdade, vírgula, igualdade
respeito e condição social igualitária para todos. Agora eu não Doutora, lembro o qual que que é eu o falei. último? Então, Brasil. Eu não sei o que, igualitário. Ainda falta liberdade, igualdade e condição igualitária para todos. Isso, obrigada. Obrigada, Carol, porque eu já não lembro. Eu falo as coisas e... Vamos lá. Próxima página, o texto manifesto aí, né? Luiz Felipe, lê para mim. Na página 8, a história da humanidade, todo esse trecho aqui, até chegar no quadradinho laranja? Por favor. O texto do manifesto. A história da humanidade apresenta vários manifestos marcantes. O manifesto comunista, o manifesto futurista, o manifesto surrealista, o manifesto antropofágico, entre outros. Você já ouviu falar sobre esses manifestos? Realize uma pesquisa sobre eles e compartilhe suas descobertas com os colegas e os professores. Esse gênero de texto tem características e estruturas específicas. Por meio do manifesto, uma pessoa ou um grupo se posiciona com relação ao problema social, político, econômico, religioso, cultural e etc. Em um manifesto, utiliza-se geral de discurso persuasivo para impactar a opinião pública. O gênero atua também como denúncia ou reivindicação, apresentado caráter público para provocar atitudes ou mudanças no leitor. Quando produzido por grupos artísticos, ganha forma poética e literária, constituindo-se em uma ação artística. Na maioria das vezes, os verbos apresentam-se no imperativo ou no presente indicativo. A linguagem tem de ser acessível ao público-alvo, mas gírias e palavras de baixo calão devem ser evitadas. Vamos lá, Luiz Felipe, obrigada. Aqui vai ter a estrutura, então a gente vai fazer um manifesto curtinho, tá bom? Não vai ser tão extenso. Título, corpo do texto, e a gente vai colocar a data de hoje, o local a gente coloca online e alunos do 9º ano para assinatura. A proposta do livro é para fazer um manifesto em defesa da civilização. Nós vamos fazer um manifesto em defesa das vidas negras, ok? Essa semana a NBA não teve jogo, eles boicotaram os jogos da NBA nessa rodada por conta do... Esqueci o nome do cara que levou 7 tiros, gente. Meu Deus, eu não consigo lembrar. Enfim, ele teve 7 tiros a queima-roupa, sendo que ele não estava fazendo nada demais. Ele estava na frente do carro dele, acho que tinham 3 ou 4 crianças, sendo filhos e sobrinhos, que acompanharam toda essa agressão, né, na vida dele. E aí, como protesto, os jogadores da NBA que estão na bolha lá na Disney, né, para fazer o campeonato, eles aboliram, então, boicotaram, né, foi o que o LeBron James usou o termo, foi o boicote dos jogos da rodada. E eles querem sair da bolha para justamente trabalhar esse processo de manifesto que vidas negras importam, né? E eu vi um post do Fábio Pochá... Jacob Blake, professora, o nome dele. Jacob Blake. Eu vi um post do Fábio Pochá e me fez refletir muito. Ele falou assim, eu sou um preconceituoso em desconstrução. Faz todo sentido, porque... duvido que ninguém nunca teve preconceito, não só com negro, com gordo, com a pessoa muito magra, com gestante, com a pessoa que está amamentando em ambiente externo. Então, assim, querendo ou não, nós somos preconceituosos, estamos em desconstrução, né? E esse movimento não movimento, né? Como eles falam, é uma filosofia de vida do Black Lives Matter. Então, nós vamos criar um manifesto
relacionado a esse tema. Acho que todo mundo está acompanhando aí, né, gente? Tem um movimento em relação ao Trump, que também, tipo, não faz nada, tá ali só de observação e é bem embaçado. Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Então, aqui eu só abri para vocês terem uma ideia do movimento. Realmente, essa semana teve mais manifesto e tudo mais, né? E eles falam que não é uma... Como eu posso dizer para vocês? Não é um movimento, né? Só o Black Lives Matter. É uma... Opa, esqueci a palavra, gente. Filosofia de vida, tá? Então, qual vai ser o nosso título? A gente não vai escrever um manifesto super grande, tá? Bem curtinho, assim, 2 parágrafos. Senhora, eu coloquei manifesto em defesa das vidas negras. Tipo, igual você falou no início. Em defesa das vidas negras. Então, para começar o nosso texto, a gente precisa pelo menos contextualizar, né? O que é esse manifesto? Igual quando começa o manifesto lá na página de número 2, ele fala: vivemos hoje um período de profunda regressão social no país. A gente pode começar até dentro do mesmo contexto. Vivemos num mundo onde as pessoas não nascem preconceituosas. Aí vocês que sabem. Anitta, como que a gente vai começar? Nossa, eu não faço a menor ideia de como Vamos começar isso. começar aqui, ó. Vivemos em um mundo onde não nascemos preconceituosos, Nós tornamos. mas nos tornamos por conta de toda uma cultura. Eu não sei se é incrustada ou é peraí, esqueci a palavra. Incrustada. Não, é incrustada mesmo, é com I. Às vezes eu esqueço, gente. Isso mesmo. Incrustada em avaliar o outro com seu próprio julgamento. Esse é o nosso primeiro parágrafo. Agora a gente já tem que contextualizar, Anitta. Eu vou esperar você anotar. E aí a gente tem que contextualizar o Black Lives Matter, né? O movimento lá, a filosofia de vida das vidas negras importam. E acho que a gente poderia conectar até com a quantidade de homicídios e atentados, com até o menino no Rio de Janeiro, né? Que mataram ele ali, judiação, só, infelizmente, pela cor da pele dele. Eu nem consigo falar, gente, que me dói o coração de pensar num negócio desse. Então, Anitta, precisa contextualizar nesse próximo parágrafo. Vamos juntas? Vamos, senhora. Tá, deixa eu pensar juntando com esse parágrafo. Eu acho que a gente podia voltar um pouco na questão de antigamente, do tipo, onde tudo isso começou. Então, tipo, desde anos atrás. Desde séculos, né? Desde séculos atrás, os negros sofrem com esse tipo de preconceito. Com o preconceito, com a escravidão, né? Eu Uhum. acho que é muito claro isso, com a diminuição em relação... E a exclusão. Diminuição e exclusão em determinados países. Mas graças à sua força, eles se uniram e conseguiram criar esse movimento.
colocar em português, tá, gente? Porque eu não sei escrever em inglês, não. Uhum. Sendo sincero. Vidas negras importam. Black Lives Matter. Eu acho que eu acho que seria assim, mas eu não sei se tá certo, tá? Black Life. Eu não sei se é life ou lives. Matter, é assim? Não, tá errado. Não, Matter tá certo. Tá certo, Sora. Bom, eu escrevo assim. Não é lives, Black Lives É. Matter. Lives. Quer ver? Assim? Eu não tenho certeza. Mas enfim. Eu vou pesquisar rapidinho. Black Aí acho que a gente Lives. pode colocar depois. Pode falar. É, tá certo, Tá a aparecendo. Nicole. Tá certo, Sora. É, tá Tá certo. certo. É. O movimento Vidas Negras Importam, que tem o objetivo de O respeito, né? que tem como objetivo conseguir o respeito. Eu vou falando, você coloca o jeito que você achar melhor, tá certo? Que como objetivo o respeito com os negros e... não O sei, respeito e a igualdade. o respeito e a igualdade dos negros na sociedade onde vivemos. Muito bem. Vamos só fazer um fechamento aqui, porque não dá para deixar aberto. Eu acho que podia ter uma frase de efeito. Eu acho que é justamente eu vou fazer um fechamento aqui. Portanto, todas as vidas importam. Vidas negras precisam ser respeitadas por todos. Aí, assinaturas, turma 9º ano, dia 28 de agosto, manifesto online. Ai, a gente não consegue puxar, peraí. Ai, eu odeio quando eu faço isso. Ai, Brasil. Pronto. Anotem aí. Mas realmente, gente, esse negócio dessa falta de empatia, né? De achar que o outro, que eu sou melhor que o outro. De onde veio isso, gente? Todo mundo, quando que eu morre, acho, vai Sora, feder do mesmo jeito. que eu acho que é um rótulo, sabe? E que quando a gente vai arrumar as coisas, não só com isso, a gente tem que começar lá de baixo. Porque numa pirâmide ela tem a base. E se a base não tá feita do jeito certo, você não vai conseguir arrumar mais nada. E desde séculos atrás, essa base foi feita de qualquer jeito. Ou seja, se tornou no que é hoje. Porque lá antigamente colocavam os negros como pobres, como escravos, inferiores, miseráveis. escravos, que não têm oportunidade, que vivem na favela, esse tipo de coisa. E colocavam os brancos no pedestal, idolatravam, Então, gente, colocavam isso é um eles como um absurdo, né? centro. Não só com o negro, como outras. Por exemplo, os índios sofreram muito. Ainda sofrem, né? Ainda E sofrem. entre outros, assim. Inclusive, eu tava vendo um vídeo no TikTok ontem que uma menina que eu sigo fez, e aí ela tava falando do porquê racismo reverso não existe. Não existe, né? E ela tava falando que é o seguinte, você não pode... O opressor, ele nunca vai ser oprimido, porque o opressor, ele sempre oprimiu Ele sempre todas vai as ser opressor. opressor, ele nunca vai ser oprimido. Lógico que existem algumas atitudes de algumas outras raças em cima do negro que é errada, mas a maioria que vai sofrer não vai ser a raça branca,
vai ser outras raças. Gente, é que eu compartilhei um vídeo no meu Instagram faz umas... acho que faz umas 3 semanas. Depois eu posso pesquisar para trazer para a próxima aula. Eu juro para vocês, é a história de uma mãe lá, acho que até comentei já aqui. E ela fala para a filha que a filha chegou no condomínio, ela fala assim: "Ai, filha, então vai brincar com as suas amiguinhas". A menina chega, gente, meu coração, mas assim, sabe quando você sente meu coração apertou assim num nível que eu senti sangrar. As crianças saíram de perto da menina porque ela era negra. E aí a menina ficou brincando sozinha. E aí a mãe dela ficou observando, né? Tirou uma foto. E aí foi falar com ela depois. Falou assim: "Filha, o que aconteceu?" Ela falou: "Não, isso acontece sempre. Eu já tô acostumada. As pessoas não querem ficar perto de mim." Gente, como que você vai Sora, eu não sei se excluir você uma criança? assistiu. Tem uma série na Netflix que chama Coisa Mais Linda. E aí tem uma das meninas lá, que ela é negra e ela tem uma filha. E só que ela não conta pra ninguém que a filha, o pai da criança é um cara branco, rico, pá, porque na época ela trabalhava como doméstica na casa dele, ela se apaixonou e tal, e teve a criança, mas a família descobriu, não concordava na época ter filho com doméstica, né? E mandou ele para França, se não me engano. Lá ele encontrou outra esposa, se casou, pá. Mas quando ele voltou, ele reencontrou ela e reencontrou a filha. E é o amor de pai, né? Ele falou: "Cara, eu não vou abandonar minha filha de novo." E aí pegou para criar a criança, esse tipo de coisa. E a criança vivia sempre com a nova esposa dele. A criança sempre falava: "Ah, eu queria ter o cabelo igual o seu, loiro e liso. Ah, eu queria ter olhos iguais aos seus." E ele falou: "No mínimo que eu posso fazer é colocá-la numa escola boa." E naquela época, escolas boas eram escolas de gente branca. E quando ela foi, ela sempre falava que ela não queria ir e ela sempre voltava chorando. E ela falava que os professores falavam que não era para ela estar lá, as crianças não queriam brincar com ela, e ela sempre falava: "Na minha antiga escola eu tinha amigos, eram todos iguais a mim. Lá não, ninguém quer ser meu amigo, ninguém é igual a mim." Ela era uma das maiores queixas dela. Olha, A criança só tinha uns 6 anos. Eu vi um vídeo que uma mãe, ela filma o filho falando que educação vem realmente de berço, que o filho dele, que a filha dela passou por uma situação com uma pessoa negra e tal. Eu não lembro certo assim da história, mas a criança foi lá e respeitou como se fosse outra. Daí a criança perguntou assim: "Por que você está me tratando assim?" Ela falou assim: "Como eu trataria qualquer outro", entendeu? Daí a mãe filmou tal, como eles estavam brincando, como os outros excluíam e a filha dela não excluía, porque a filha dela falava: "Por que eu vou tratar ela diferente sendo que ela é igual?" Então, nossa, eu me emocionei muito com aquele vídeo. Achei muito lindo. Ela falou assim: educação, realmente, a pessoa não nasce com preconceito. Não. O preconceito é construído na família. Às vezes o pai, a mãe é racista, tem preconceito, e daí a criança vai gerando isso, e daí torna o que está sendo hoje. Eu assisti um vídeo que eu chorei horrores, porque é um vídeo dos Estados Unidos e é uma mãe arrumando o cabelo da filha. E ela é bem pequenininha, acho que ela tem 2, 3, tipo, tá aprendendo a falar ainda. Aí, no meio da conversa, ela fala assim: "Eu sou feia?" Aí a mãe dela olha assim: "Não, você não é feia." Aí ela conta que falaram pra ela que ela é feia, e ela começou a chorar, e a mãe incentivando ela, tipo, pra se reerguer, pra ser forte, sabe? Nossa, eu chorei tanto quando ele vídeo. Eu vi esse vídeo, Nicole. É tipo, Sora, dói muito coração. E assim, não é porque o seu feed do Instagram, as notícias, seu feed do Facebook voltou ao normal, isso não é algo que importe mais. Porque assim, eu acho que você não pode estar nas manifestações, você não pode ir lá e lutar pelos direitos, mas tem muitas coisas que você pode fazer da sua casa: assinar as petições, conversar com pessoas que estão se sentindo mal em relação a isso, que pode ser um vizinho seu, um amigo seu, ou qualquer coisa. Você incentivar a empatia com seus pais, ou, enfim, trabalhar esse preconceito dentro de você, porque foi o que você falou.
todo mundo tem um preconceito. Quem nunca atravessou a rua porque viu um negro, ou não só porque viu um negro, porque viu um homem, ou porque qualquer tipo de coisa, sabe? Foi nessa sala que eu falei, do 100 Humanos, da Netflix, que o Uhum. experimento é automático, gente. O experimento era você atirar com uma arma de mentira na pessoa que você achava que tinha uma arma, que era um assaltante, né? Então eram 3 pessoas, normalmente 2 estavam com o celular e uma só estava com a arma. E aí essa uma pessoa que estava do lado de cá, então eram 4, né? Uma que estava do lado de cá, mais 3 escondidas. Gente, era tendencioso, até o negro atirava no negro. E o negro, na maioria das vezes, estava com o celular, que ele levantava rápido, né? Então, assim, o preconceito realmente é uma questão cultural, é uma questão que a gente fica semeando, e eu acho que não pode mais. É igual, Soraya, não sei se você viu aquele post no Twitter, que é uma menina, que a namorada dela tem pressão alta, alguma coisa assim, e ela faz um potinho que tem sal, pra, tipo, se a pressão dela cair, ela coloca só na boca, enfim. Aí ela tira a foto do potinho e posta no Twitter, tipo, com a legenda, ai, fiz um potinho com sal pra minha namorada com pressão alta. Aí, uma menina, acho que negra, faz um retweet e fala: se eu ando com um negócio desse na rua, você não tem noção da problematização que vai dar isso. E assim, Sora, eu demorei muito tempo pra entender o que significaria aquilo. Eu demorei muito tempo. Aí depois que eu falei, pode ser cocaína, pode ser drogas, ou seja, se for uma pessoa qualquer, o policial não vai ligar. Agora, se for um negro, pode ser que o policial ligue mais. E eu lembro que a minha avó falava isso, do tipo, a minha avó morava na Baixada do Rio. Qualquer coisinha lá era motivo pra ter polícia. Ou seja, ela sempre falava, até para os meninos da rua e tal, toma cuidado para tirar tal coisa do bolso, não anda sozinho, esse tipo de coisa. Coisas que você não deveria ensinar para uma criança na época eu tinha 9 anos. Não é uma coisa que você vai ensinar para uma criança agora, porque um pai negro, um pai branco não ensina para um filho esse tipo de coisa. Então, mas eu vou além. Esse negócio não tô julgando se abortar tá correto ou não, ok? Quero deixar isso claro. Mas uma menina de 10 anos, aquele caso da menina de 10 anos. E aí, eu não cheguei a ver, mas no Fantástico algumas pessoas fizeram comentários, né? Falando assim, porque se a menina usa roupa curta, ela tá insinuando que ela quer fazer outra coisa. Se ela usa roupa curta ou não usa roupa curta, é uma decisão dela. Olha como o pensamento é preconceituoso, né? A gente julga o outro a partir do que a gente quer. Então, vamos lá. A gente molda a sociedade a partir do que a gente se sente confortável. Exatamente. Vamos para a proposta 2. Manifesto Brasil Nação Leitora, gente. Todo mundo vai na Bienal do Livro aqui, que eu sei. Todo mundo tem um autor, não de seriado, mas de livro que gosta. Tenho certeza que, se eu perguntar assim, fala um autor de literatura que você gosta. Vai falar assim, Carlos Drummond, José de Alencar, Gonçalves Dias. Tenho certeza que vocês vão falar. Sora, esses aí eu não conheço, mas eu conheço o autor de fanfic. O que é fanfic? Sora, todo mundo nessa sala pelo menos leu alguma fanfic na vida. Exatamente. Sora, você nunca leu fanfic? Nem leia, tá? Fanfic é tipo uma historiazinha que na maioria das vezes é pior do que 50 Tons de Cinza, que é escrito em plataformas tipo Wattpad ou Spirit Fanfic, esse bagulho assim, Sora. Nunca li, tá? Nunca leu. Mas, tipo assim, todo Não, mundo leva isso de brincadeira, mas já, tipo, esse negócio de fanfic já levou altas histórias, assim, tipo, se eu não me engano, não sei se Crepúsculo, alguma coisa do gênero, assim, foi tirada de uma fanfic. Começou com uma fanfic e depois foi. Sora, tem um livro que começou numa fanfic, depois virou livro, que inclusive, nossa... Oi, desculpa, meu fone... Sora, fanfic é Por perfeita, exemplo, foi de uma fanfic que Qual? fizeram sabe, com Sora, Harry o e filme Lewis. After.
Não sei, gente. Enfim, é um filme que eu não gostei do filme. Sério? Mas a Péssimo. fanfic Vai é lançar o péssimo. 2, eu tô tão feliz. Mas era uma fanfic, Sora, do Harry Styles e do Louis Thompson. Aí a fanfic fez tanto sucesso que Tipo, é como pegaram se e fanfic é como fizeram se fosse um conto erótico, é isso? Não, Não. Sora, pelo amor de Não, Deus. Eu não Sora. tô Na entendendo esse maioria. contexto, É como se fosse gente. história, só que não é em livro, não é. É só. É. Como se eu escrevesse. Tipo um Sora, como blog, se mas você não é um pegasse blog. dois fãs, assim, dois Dois livros, e casais, na maioria juntassem, das vezes Ah, impossível, criassem você uma junta e história você faz uma deles, sabe? fanfic. Só que na maioria das vezes as fanfics são muito reais e muitas parecem mais Alguém tá me interação do chamando, que o peraí. normal. É a irmã de- Ora, Oi, Armonde. não, fanfic é uma fanfiction, resumindo. É um personagem, é uma fanfic feita por um fã, por exemplo. Ah, por isso fanfic. Fanfic, Exato. É uma fanfic, Fala, é Armonde. uma história feita por personagens que não são da autoria da pessoa, só que tá. ela pega esses personagens e faz uma história por cima. Pode fazer Por universo alternativo. exemplo, Sora, After, que é o que elas estavam falando, é uma fanfic do Harry Styles, que é lá do One Direction, sabe, Harry Styles, Sim. com o Louis Thompson, que são casais que não... São pessoas que não são um personagem do autor, a pessoa só é fã do One Direction, provavelmente. Pegou os dois, falou, junta, vamos escrever uma historiazinha, e aí virou After, só que aí eles não fizeram com os mesmos personagens. Eu tenho Mudaram. muita raiva de After, Eu Sora, por causa adorei, que gente. Não fizeram o Harry ser a conhecia. pessoa mais Inclusive, coisa nova. Sora, Ah, tem um livro, que eu não lembro qual é o nome, que saiu nas livrarias Par, que é uma fanfic Cameron. Fez um puta sucesso. Eu lembro quando saiu que eu fui na Saraiva, tinha uma bancada só com o livro de Cameron, que é uma das maiores, inclusive. Você entra no gente, achei o Wattpad, máximo. no Spirit, só tem fanfic Cameron. Só Tem que eu um não que eu recomendo que você vejo. leia. Tem um que eu vejo, tem um que eu gosto de uma fanfic, que até hoje eu leio, que é pegaram um cantor que eu gosto, de K-pop, e fizeram que ele fosse o Homem-Aranha, entendeu? Ai, que Daí legal, fizeram uma... gente. Eu vou Sim, daí procurar. fizeram uma história por cima, daí eu gosto, eu leio até hoje. Sora, Achei também, o além de máximo. fanfic, tem as AUs, que é tipo, só que são AUs. tipo fanfic, só que é no Twitter e elas são mais interativas. É as que eu mais leio. Anitta, a Pode AU falar. significa Alternative Universe, significa universo alternativo. Nossa, Então, gente, é o como que se a Arma faz fosse... da vida dela? Porque eu não sabia disso. Nossa, viu, Enfim, né? eu só sei que, tipo, eles trabalham com prints, tipo, conversa de WhatsApp, conversa de Instagram. É mó legal. Eu leio vários. Nossa, eu vou procurar. Porque, achei É mó máximo. legal, muito Sora. É muito melhor que muitos livros, Sora. Ai, vou procurar. Gostei, achei diferente. Vamos lá. Rafaela, manda uma Cameron pra ela ler. Pode mandar. Dá pra mandar por WhatsApp? Manda pra mim. Da Tem como Sora. compartilhar. Sora, tem uma série que fizeram, não é tipo fanfic, mas tem no Wattpad, que é uma história que chama O Diário de uma Garota Esquisitona, e depois o segundo livro dela, que chama Depois de Nós Dois, Sora. É realmente muito bom, vou te mandar os dois, você vai ler. É muito bom. Pode mandar que eu leio. Vamos lá, então vai falar aqui do Manifesto Nação Leitora Brasil, Nação Leitora, só que não. É um manifesto aí que foi publicado então na Feira de Paraty, na Feira do Livro, do ano de 2015. E a gente só vai destacar alguns pontos principais para sermos mais objetivos, ok? No começo aqui, na primeira parte, ele vai falar da liberdade e espontaneidade em relação à escrita e tudo mais ao gênero literário, que é um gênero cultural, blá, blá, blá. No segundo parágrafo, tem as associações e os movimentos que estão apoiando a manifestação. Então, destaquem aí de Associação Brasileira das Editorias até o Ministério da Educação. Qual é a principal motivação deles? Preocupação. É justamente a leitura desde a educação infantil até, né, para a vida, no caso, né, gente? A leitura ela tem que ser
Não tem que ser só restringida a quem já é alfabetizado. Já tem estudos comprovados em neurociência que a criança que tem acesso ao livro desde pequenininha, né? Tem aqueles livros macios e tudo, que elas veem imagem, o pai conta a história, elas conseguem criar conexões neurais muito maiores e muito mais rápidas do que as crianças que demoram para ter esse contato com a literatura. Doutora, eu não sei se você viu, mas tá tendo um negócio que, tipo, inclusive fizeram uma petição e tudo mais, que eles estão... É tipo uma nova reforma política, sei lá o quê, que eles querem aumentar as taxas de imposto nos livros. Porque eles dizem que livro é só coisa de rico. E não faz o menor sentido, Sora. Eu acho que foi o Guedes, eu não tenho certeza. Absurdo, cara. Eu acho assim... Exatamente, Sora, porque livro já é um negócio que, assim, não é barato. E às vezes a pessoa junta muito dinheiro para comprar um livro, faculdades que pedem muitos livros, e livro é a maior porta de acesso para alguém, tanto rico quanto pobre, estudar e aprimorar. E eles vão lá e taxam, assim, que não faz o menor sentido. Porque, assim, sendo uma população sem cultura e sem estudo, não é nada, não leva o país a realidade, nada. E agora eles querem, né? Exatamente, que eles querem uma população burra que não conteste ninguém. Aí eles têm que começar por alguma coisa, né? Os livros, por exemplo. Exatamente. E, assim, isso me preocupa muito, esse negócio de... Porque, assim, a população carente não tem condição, né? É muito complicado isso. No próximo parágrafo, destaca só o comecinho aí. A educação deve ser entendida no sentido amplo, sem se restringir a ensinar a criança a ler e escrever, mas também pensar, refletir e compreender. Por isso, quando eu peço os trabalhos para vocês, de T1, a não ser do último bimestre, que acho que eu vou conversar ainda com a Jéssica, né? Tem uma outra proposta, ela teve uma outra proposta. Existe essa necessidade de sair da zona de conforto, né? Porque é muito fácil eu entregar sempre a mesma coisa. Mas as pessoas que se destacam são aquelas que têm um perfil diferenciado. Isso tanto no meio educacional quanto no mercado de trabalho. Eu preciso que vocês destaquem o percentil, vai ser importante. 25% dos brasileiros alfabetizados são leitores plenos, que leem com constância, o que significa que 75% não têm capacidade de compreender. Vou explicar uma coisa para vocês. Ontem eu estava dando uma atividade para o 8º ano, e aí no enunciado tinha um exercício que tinha uma parte grifada. A oração subordinada estava grifada, a oração principal não. E aí estava escrito assim, grife o termo equivalente ao sujeito na oração acima, no período acima. Período é todo o período, não é só o destacado. Aí viraram e falaram assim para mim, professora, então tá no destacado? Não, gente. Aí eu dei risada e acharam que aquilo foi pejorativo. Eu falei, não tô rindo de achar engraçado. Eu tô rindo porque a ausência de interpretação foi tamanha que a pessoa subentendeu que o grife já era relacionado ao grifado. Eu falei, são palavras e intenções diferentes. Então, tem vários posts também que eu vejo no Instagram, no Facebook, a pessoa coloca assim, ó, vendo livro R$20, não entrego. Aí vem a pessoa e comenta embaixo assim, qual é o valor do livro? Aí a pessoa vai lá, R$20. Você entrega no Medeiros? Não entrego. A retirar. Tá, mas e se fosse no Eloy Chaves, você entrega? Tipo, a ausência de interpretação é tamanha que a pessoa não presta atenção nisso. E realmente é muito condicionado à formação da pessoa, né? Na próxima página, destaquem para mim aí, um grande passo nesse sentido foi a criação, em 98, do Programa Nacional Biblioteca Escola. O seu desenvolvimento e aprimoramento ao longo dos últimos anos, até 2014, este programa vinha cumprindo seu objetivo de promover escolas de ensino público das redes federal, estadual, municipal e do distrital, no âmbito da educação infantil, fundamental e EJA,
com fornecimento de obras de demais materiais de apoio para a prática da educação básica. Vou dar um outro exemplo para vocês. Na época que eu trabalhava no Itaú, todo ano, então enquanto vocês estão destacando, eu vou falar. O Itaú fornecia uma biblioteca com quase 200 livros para um número X de funcionários fornecer para a escola, né? Uma escola que precisasse. E aí, gentilmente, durante 3 anos, não um nem dois, foram 3. Durante 3 anos, eu peguei essa biblioteca e entreguei, fiz o ato de entregar, contação de história, no colégio onde minha mãe dava aula, na escola onde minha mãe dava aula. Vocês sabem que nenhuma das caixas foi aberta? E é uma comunidade carente, precária. Sabe por quê? Porque no estado eles têm uma briga muito grande com essa questão de administração de biblioteca, de escola. O funcionarismo público é muito precário, é um pessoal que se apoia no outro e não tem estrutura nenhuma. Então, na última vez que eu fui pedir, que foi antes de sair, né, do Itaú, minha mãe falou assim, não pede, porque eles nem abriram as caixas. E agora eles estão começando a doar os livros, porque tem muito livro lá. Só que, gente, é uma falta de um trabalho social muito grande, né? Você pegar um fim de semana, fazer uma leitura com a criança, fornecer um livro, é complicado. Vamos lá. No parágrafo aqui, ó, em 2015, porém, segundo informações recentes do Fundo Nacional para o Desenvolvimento, responsável pela execução desses programas, não houve ainda a liberação de verbas para viabilizar tanto o programa temático e os contratados ali dos demais. Então, vai daqui até aqui, ó. Cujos livros já estavam selecionados e as editoras devidamente habilitadas para negociação e contrato. Então, eles estão falando que teve uma... esqueci o nome. Ai, gente, minha cabeça tá ruim. Quando é aquele negócio do governo, gente, que a pessoa tem a possibilidade de... Esqueci. Não vou lembrar o nome agora. Enfim, que ela conseguiu ganhar Flora, se a sua cabeça tá ruim, imagina a nossa. A minha cabeça tá ruim ultimamente, gente, mas é um estado momentâneo. Ai, gente, eu esqueci a palavra. Que raiva! Eu esqueci a palavra. Licitação, lembrei, licitação. Eles ganharam a licitação. E aí já tinham as editoras encaminhadas, mas não tinha verba. Que o governo é bom assim, né? Faz a licitação, libera lá as comas na hora de pagar, dá no pé. Ou superfatura também. Além disso, o governo do estado de São Paulo, em comunicado oficial, suspendeu a compra dos livros para as bibliotecas e escolas. Temos acompanhado notícias aterradoras de paralisia de ações em diversos estados e municípios, como o fim dos projetos mais emblemáticos do país, a Jornada Literária, casos recentes que preocupam o caminho da transformação da leitura do Brasil. Então, todo esse fragmento aqui, tá? Só mais um trechinho. Na próxima página. No segundo parágrafo, o acesso de literatura está garantido no Plano Nacional de Educação através dos conceitos de custo de aluno-qualidade. Custo de aluno-qualidade inicial, que estabelece, dentre diversas variáveis para o custo da educação, valores e parâmetros relativos aos insumos, entre eles livros e biblioteca. Essa indicação está apoiada pela Lei 12.244, que ao determinar que todas as instituições de ensino do país têm uma biblioteca até 2020. Ai, que dó. Justamente no ano da pandemia, né, gente? Então, no way, não vai ter biblioteca. Então, na última página, o segundo parágrafo aí pode ser destacado. E o último parágrafo, que também é bem emblemático. Quando a leitura literária for prioridade na educação, em nosso país poderemos clamar Brasil, pátria educadora, nação leitora. Antes disso, Brasil, tá difícil. Gente, em 3 palavras, ou 4 até, eu aceito. Qual é a principal ideia desse manifesto?
Pode falar, Carol. Pode falar. Olha, resumir em 4 palavras é muito difícil, mas eu acho que é Vamos? o acesso aos livros para todos, Muito bem, o acesso a importância do livro. o acesso de livros literários, né, para todos aí. Todos têm que ter direito à educação. Isso é o que a Constituição Federal diz, né? Tá lá na Constituição de 88. Agora, se acontece. Sofia, chama-se epígrafe a citação que antecipa um texto. Sabendo disso, releia o fragmento e responda a questão. É só ler o fragmento aqui para mim, Sofia, o que está em azul na página verde, desculpa, na minha tela tá azul. Na página 13. Liberdade, espontaneidade. Você pode ler, Sofia, por favor? Posso sim, Sora. Liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são elementos que fundam a infância. Tais substâncias são também pertinentes à construção literária. Daí, a leitura ser próxima da criança. Possibilitar aos mais jovens acesso ao texto literário e garantir a presença de tais elementos, que inauguram a vida, como essenciais para seu crescimento. Nesse sentido, é indispensável a presença da literatura em todos os espaços por onde circula a infância. Todas as atividades que têm a literatura como objetivo central serão promovidas para fazer o país uma sociedade leitora. O apoio de todos que assim compreendem a função literária é a proposição indispensável. Se um projeto literário é também uma ação política por sonhar um país mais digno. Pode ler a pergunta, Sofia. Qual é o papel epígrafe do Manifesto Brasil, Nação Leitora, escrita por Bartolomeu Campos de Queiroz? Então, quando eu falo aqui, destaquem aí para mim, liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são elementos que fundamentam a fantasia. O que isso tem de conector aí, epígrafe, então, é esse texto introdutório que antecipa um pouco a relação de contexto para mim do que vai acontecer no meu manifesto ali, qual é a principal ideia. O que isso tem de conexão com o manifesto? Qual é a principal conexão? Que os dois eles falam da importância do livro para a criança. Muito bem. E eles escolheram o Bartolomeu de Campos Queiroz justamente por ter essa relação de sentido com o tema. Então, a escolha do autor foi a relação de sentido com o tema da leitura para todos. Vamos até a página 13 mesmo? E aí o resto a gente continua na semana que vem, tá bom? A gente vai fazer só o 3 e a gente acaba. Lívia, a relação da estrutura do manifesto lido. Então, o manifesto que a gente deu uma abordada aqui rapidamente, tá? Que foi o manifesto aí do Manifesto Brasil Nação Leitora. É só para assinalar sim ou não em relação às alternativas aí, tá bom? Pode ir falando e a gente já vai vendo se é sim ou não. O manifesto tem título? Sim ou não, Lívia? Não, tem. Qual Não. é o nome lá na página? Tem sim, Manifesto Brasil Nação Leitora. Muito bem, tem título. Os reivindicadores se apresentam no primeiro parágrafo? Associação Brasileira de Editorias, tananã. Sim. Muito bem. As questões problemas são apresentadas na sequência. A educação deve ser entendida no sentido amplo, sem se restringir a ensinar a criança a ler e escrever. Sim. Muito bem. Alternativas ou soluções possíveis são promulgadas, aí, direcionadas no final do texto? A resolução da lei, um direcionamento da garantia aí por aluno, a leitura. Tem isso? Sim. Muito bem.
A indicação de local e data de assinatura? Tem. Muito bem. Então, para 3, tudo é sim. Dentro dessa estrutura deste manifesto, ela está toda completinha. Via de regra, todos eles terão essa estrutura complexa, tá bom? Por hoje é só. A gente continua na semana que vem. Vocês me desculpem na... Eita, minha cabeça tá ruim, gente. Deixa eu só abrir o semanário de vocês para ver uma coisinha aqui. Se na aula da terça-feira é a VA ou não. Eu não lembro. Me desculpem. Peraí. Eu acho que é pra quarta. Não, pra quinta, não sei. Eu vou confirmar aqui para passar a data certinha para vocês. É pro dia 3 do 9. Pro dia 3. É quinta. Não, sexta? É quinta. Dia 3 é quinta-feira, é isso. E dia 4, que é sexta, é a apresentação. Então, no dia 1, a gente continua fazendo a apostila de produção, tá bom? Beijo, gente. Bom fim de semana. Fiquem com Deus. Beijo. Oi. Tchau. Oi, amor. Eu posso só falar com você um minutinho? Posso te mandar o link por... Ai, esqueci o nome. Por WhatsApp? Não, mas pode ser. Aham. Porque essa daqui tá gravando. Pode ser. Peraí. Tá.